Muito bem, pessoal. Estamos de volta e agora vamos esmiuçar, detalhar a peça Memoriais Finais. Como é que você tem que formular essa peça? Você está vendo que vira e mexe eu digo memoriais ou memoriais finais. Na verdade, são expressões sinônimas, tá certo? E você vê qual que você prefere. Eu creio que o melhor é simplesmente memoriais, porque a lei só menciona memoriais, não fala memoriais finais. Perfeito? Então vamos lá. Para a tela, Má, por favor. Primeira questão do endereçamento. A regra do endereçamento, pessoal, é essa aqui que você vê na tela. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, vara criminal da comarca de, tracinho. Essa é a regra. Por que que esta é a regra? Volta para mim, Má, por favor. Esta é a regra porque a maior parte dos crimes é de competência do juiz estadual. Sendo assim, é mais fácil você se deparar com a regra do que com a exceção. O examinador da OAB, ele opta por aquilo que há mais possibilidade de você ver no dia a dia. Por isso que é uma peça prática, aquilo que você praticará mais no dia a dia. E o que você praticará mais no dia a dia é a apresentação de memoriais finais em um processo criminal de competência do juiz estadual da uma vara comum, tá certo? Então, por conta disso, a regra, via de regra, nas provas da OAB, o endereçamento que você vai ter que utilizar é esse aqui. Próximo slide, Má. Ainda um outro possível endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da, tracinho, vara criminal da seção judiciária de, tracinho. Volta aqui para mim. Observe que o juiz da Justiça Federal, o julgador da Justiça Federal, ele não se chama juiz de direito, ele se chama juiz federal. Fique atento a isso. Dificilmente você será eliminado por chamar o juiz federal de juiz de direito. Porém, o mais técnico, o correto é chamá-lo de juiz federal. E mais, ele também trabalha em uma vara criminal. Essa ideia de vara vem da história, onde os julgadores antigamente diziam, olha, traga até aqui, traga para ser julgado determinada pessoa. Inclusive, se necessário, debaixo de vara, ou seja, mediante força. Então, por conta da simbologia, todo juiz possui uma vara, vara no sentido de aquilo que representa a força. Vara criminal da seção judiciária. O juiz federal ele não trabalha em uma comarca, ele trabalha em uma seção judiciária. Então tome cuidado somente com esses detalhes, perfeito? Próximo slide, Má. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, tracinho, vara do tribunal do júri da comarca de. Aqui, no caso de crime ser da competência do tribunal do júri. Volta aqui para mim. Você se lembra quais são os crimes da competência do tribunal do júri? Homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. Perfeito? Então, somente estes 4 crimes. A lei amplia um pouquinho esse rol. São esses 4 crimes, mais os crimes conexos. Por exemplo, uma pessoa praticou um homicídio, o Horácio matou a Judite. Por que é que o Horácio matou a Judite? O Horácio matou a Judite porque a Judite foi uma pessoa que viu o Horácio praticando um outro crime de roubo. Então, para que a Judite não testemunhasse contra o Horácio por conta do crime de roubo, ele foi e a matou. Neste caso, o crime de roubo ele é conexo ao homicídio. Então, vão para o tribunal do júri para julgamento tanto o homicídio quanto o roubo. O roubo é o crime conexo, então vai o homicídio e o roubo. É a única possibilidade de um crime que não esteja neste rol dos 4 crimes dolosos contra a vida ir também para o julgamento perante o tribunal do júri. Perfeito? Próximo slide, Má. Uma outra possibilidade de endereçamento é excelentíssimo senhor doutor juiz federal da, tracinho, vara do tribunal do júri da seção judiciária de. Aqui nos casos de crime da competência do júri da Justiça Federal. Aí você não encaminha para o juiz de direito, você encaminha para o juiz federal.
são raras as hipóteses, porém o examinador pode estar com o coração peludo, ele pode querer fazer uma pegadinha, querer ver se você está bem preparado. O candidato que não fez o curso Ponto Justo talvez seja pego de surpresa, você não vai ser pego de surpresa. Você vai saber que há a possibilidade de um crime ser julgado perante a Justiça Federal, mesmo sendo da competência do júri. Então você não será pego de surpresa e você vai endereçar para o local correto. Outra possibilidade, próximo slide, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial da Comarca D, tracinho, isso nos casos de crimes de competência do Juizado Especial Estadual. E por último, excelentíssimo senhor doutor juiz federal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária D, tracinho, nos crimes de competência do Juizado Especial Federal. Perfeito? Então essas são as possibilidades de endereçamento. Continuando. Próximo slide, você observa referência ao processo. Para que serve a referência ao processo? Referência ao processo serve para que aquele funcionário, para que o juiz, para que o promotor, defensor público, outro advogado, saiba a qual processo se refere aquela peça que você está apresentando. Como em qualquer vara existe, qualquer comarca, qualquer vara, qualquer seção judiciária, existem milhares de processos, a pessoa que pega aquela petição tem que saber a qual processo se refere. Então vejam vocês, o que nós precisamos para saber a qual processo se refere? Primeiro, processo número, ou número do processo, não tem problema se você inverter. Você não vai inventar, por favor, meu querido, minha querida, você não vai inventar um número de processo. Por quê? Caso você invente um número de processo, pode ser que o examinador entenda que você está querendo identificar a sua prova. E se ele achar que você está querendo identificar a prova, você será desclassificado e isso nós não queremos. Autor da ação, em regra, é o Ministério Público ou Justiça Pública, tanto faz você colocar uma das duas nomenclaturas, e o réu. Se o problema te der o nome do réu, então ele vai colocar Roberta, Antônio, Pedro, Horácio, Judite. Você coloca o nome lá no réu Horácio. Se o problema te der como nome do seu cliente X, você vai colocar X. Você não vai inventar um nome para ele, você não vai escrever Xavier. Por quê? O examinador pode entender que você está querendo identificar a peça. Perfeito? Depois, nós vamos fazer uma introdução. A peça memoriais, ela não precisa de uma interposição, de uma petição de interposição, como ocorre nos recursos. Porém, você precisa mostrar para quem está pegando essa peça o que é que você está apresentando, por que é que você está apresentando esse papel. E nesta introdução, quem tem acesso a esse documento já sabe o que é aquilo, por que é que aquilo está sendo apresentado. Então, lá na identificação do processo, eu sei para qual processo ele é dirigido. No endereçamento, nós sabemos para qual vara, qual juiz, qual julgador ele é dirigido. Aqui, o julgador para qual ele é dirigido, o processo no qual essa petição vai ter que ser juntada. Agora eu tenho que saber que tipo de petição que é. Se é uma petição normal, se é um recurso, se é um recurso em sentido estrito, se é uma petição simples. Aqui, no caso, você vai demonstrar que se trata de memoriais finais. Então veja você como que você vai fazer a sua introdução dos memoriais finais. Vamos lá para a tela, Má. Horácio da Silva, já qualificado nos autos do processo que lhe move o Ministério Público. Então, nós estamos no final do processo. Então, você vai colocar que ele já foi qualificado. Você não vai precisar fazer a qualificação dele. Por seu advogado formalmente constituído, que esta subscreve, porque o Horácio não está falando em nome próprio. Se o Horácio fosse advogado, ele poderia escrever assim: Horácio da Silva, já qualificado nos autos do processo, advogando em causa própria, e não é o caso aqui, é você que está advogando para ele.
vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Isso aqui é uma praxe. Nós falamos que você está vindo, então vem. De que forma? Respeitosamente, onde a presença de Vossa Excelência, apresentar tempestivamente os presentes memoriais. Você vai dizer tempestivamente, ou dentro do prazo legal, ou dentro do quinquídio legal, a maneira como você quiser. Creio eu que apresentar tempestivamente está de bom tamanho. Se você não conhece essa palavra, se você tem dificuldade, aprenda. Se você aprender, coloque tempestivamente. Não consigo decorar essa palavra de jeito nenhum. Eu nunca ouvi essa palavra tempestivamente. Então coloque dentro do prazo legal, problema nenhum. Os presentes memoriais com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e para tanto expõe o que segue. Pessoal, você tem que acertar a peça, o nome da peça memoriais. Se você errar a peça, a possibilidade de você ser desclassificado é grande, a não ser que o examinador seja uma mãe, esteja de bom humor, e apesar de você ter errado o nome da peça, você ter apresentado os argumentos corretos, e aí pode ser que ele ele corrige a sua peça. Muito raro. Em regra, se você erra qual é a peça, você está desclassificado. Mas você tem que fundamentar no dispositivo correto. Então você vai fundamentar no 403, parágrafo 3º. Por quê? Porque lá é que estão previstos os memoriais. Agora, algumas observações. Primeira dica, ponto justo para você. Se o procedimento for do tribunal do júri, o fundamento é o artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, você sabe que o procedimento do júri é um procedimento especial. Ele é especial porque ele não é comum. Ele é especial, porém ele está previsto também no Código de Processo Penal, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. E lá no artigo 415 está previsto a possibilidade da apresentação dos memoriais finais. Você se lembra que o tribunal do júri, o seu processamento, o seu procedimento, o seu rito, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela é idêntica ao do procedimento comum. Só que ao final, ao invés do juiz prolatar uma sentença absolutória ou condenatória, ele prolata uma sentença de pronúncia. Ou seja, ele diz que o réu deve ser julgado pelo tribunal do júri. Muito bem. Aqui, antes dele prolatar essa sentença de pronúncia, o que acontece? Você, na qualidade de advogado, tem que apresentar, depois do Ministério Público, memoriais finais. Então, você não vai fundamentar no artigo 403, parágrafo 3º, você vai fundamentar no artigo 415. Sem muito problema, só a questão da fundamentação, onde é que você vai fundamentar. A segunda dica é, se o juiz tiver determinado alguma diligência, por exemplo, a juntada de um laudo, posteriormente o magistrado encerra a instrução, o problema informa que o Ministério Público já tiver se manifestado e você é intimado para apresentar a peça pertinente, você vai apresentar memoriais, mas com fundamento no artigo 404, parágrafo único. Olha o que eu estou colocando, estou explicando aqui para você. O Código de Processo Penal, ele diz que depois que ocorre a instrução, então teve uma audiência onde foi ouvido o ofendido, depois foram ouvidas as testemunhas de acusação, depois foram ouvidas as testemunhas de defesa, depois o réu foi interrogado. O código diz que a regra é o juiz encerrar a instrução e abrir para que as partes se manifestem de forma oral. Tá? São os debates orais. Primeiro a acusação, 20 minutos, depois a defesa, 20 minutos. Para nós não nos interessa isso porque a prova da OAB é óbvia, ela é escrita, ela não é oral. Então, o que vai acontecer? Em regra, o juiz ele encerra a instrução ali, abre para o promotor de justiça apresentar memoriais finais e depois abre para a defesa apresentar os memoriais. Ocorre que há a possibilidade do juiz ouvir o ofendido, ouvir as testemunhas de acusação, testemunha de defesa, interrogar o réu. Só que está faltando a juntada de um laudo ao processo.
E aí o juiz determina uma diligência. Que diligência? A juntada do laudo ao processo. Ele abre para o Ministério Público se manifestar em memoriais finais e depois abre para a defesa se manifestar em memoriais finais. Só que o seguinte, como teve essa diligência no meio, você não vai fundamentar no 403, parágrafo 3º, você vai fundamentar no 404, parágrafo único. Essa que é a diferença. Isso aqui, talvez o examinador esteja com o coração peludo e coloque essa diligência. O seu colega que não fez o curso ponto justo, talvez ele seja pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa. Você saberá e você vai conseguir fundamentar no lugar certo, vai ganhar pontinhos valiosos. Se você fundamentar no 403, não é algo terrível que vai te desclassificar. Porém, se você colocar no 404, parágrafo único, vai demonstrar ao examinador que você está muito bem preparado. Perfeito? E a última observação. Se o procedimento for do GCRIM ou da Lei de Drogas, do 11.343 de 2006, utiliza-se o artigo 403, parágrafo 3º por analogia, pois essas duas leis não apresentam previsão de memoriais. Deu para entender? A Lei de Drogas e a Lei do Juizado Especial Criminal não prevêem em seus procedimentos a possibilidade de apresentação de memoriais finais. Porém, é pacífico na doutrina e na jurisprudência de que há a possibilidade da apresentação dos memoriais finais. Neste caso, como não tem artigo nestas leis, você fundamenta no 403, parágrafo 3º também. Perfeito? Dos fatos. Aqui, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai transcrever os fatos resumindo da melhor maneira possível quanto você puder. Por quê? O problema da OAB muitas vezes ele é grande. E se você tiver também uma letra grande, isso vai complicar a tua vida. Então o que você tem que fazer? Você vai transcrever o problema, você não vai inovar, você não vai trazer nenhuma informação, você vai simplesmente reduzir, você vai resumir o máximo que puder. Porque se você não resumir, há um grande risco de você não conseguir colocar todas as teses no espaço, nas folhas que você tem para argumentar. Você terá 5 folhas, cada uma com 30 linhas. Você tem 150 linhas para colocar todos os argumentos. E nós vamos ver aqui na peça que nós vamos corrigir hoje, que são muitos fundamentos, muitas teses que você tem que apresentar. Tá certo? Depois que você escrever os fatos, você vai formular uma frase igual essa aqui ou bem parecida. Nobre julgador, a inicial acusatória não deve prosperar pelas razões de fato e de direito que seguem. Você vai formular uma frase assim e aí você vai entrar nas preliminares. Pessoal, o que são preliminares no contexto do processo penal? Preliminar é toda a matéria que deve ser analisada pelo julgador antes de se adentrar no mérito. E que, em regra, expressa alguma situação que, se tivesse sido observada, o processo não teria se iniciado, teria feito o processo terminar de forma favorável ao seu cliente ou faria com que o processo tomasse outro rumo. Tá certo? Então, preliminar é tudo aquilo que você vai alegar que deve ser analisado pelo julgador antes dele entrar no mérito. Nós vamos ver o que é mérito já já. Então, o mérito, eu já vou adiantar, o mérito em processo penal, autoria e materialidade. Quem é que praticou o crime? E materialidade, como é que esse crime foi praticado? Então, tudo que não diz respeito à autoria e materialidade tem que ser analisado antes. Perfeito? Então, você, para saber o que deve ser alegado em sede preliminar, eu preparei na apostilinha que você tem uma série de dispositivos, uma série de artigos relacionados às preliminares. Minha sugestão, pegue todos esses artigos e você grife no seu código de uma cor, determinada cor, por exemplo, azul, amarelo, verde, não sei. E você sabe, vai bater o olho que quando for azul é preliminar. Ou a cor que você escolher, que for daquela cor, você coloca em sede de preliminar. Agora, outra observação, pessoal. Nem todo problema tem preliminar. Nem todo. Geralmente, as provas da OAB, nos memoriais, há
preliminares a serem alegadas. Do mérito. Mérito é a questão central que se discute no processo. É a análise dos autos para verificação se realmente os fatos se deram conforme narrados pela acusação. No processo penal, a questão central, o mérito, é a definição da autoria e da materialidade. Então, como eu já tinha dito, mérito diz respeito à autoria e materialidade. Quem foi e o crime, como é que foi cometido. Então, no processo penal, você vai ter que alegar, como você é o advogado de defesa, você vai ter que alegar em favor do seu cliente que o crime não ocorreu da maneira como a acusação está dizendo, argumentando de tal forma que você encontre algo que melhore a situação do seu cliente. O que pode melhorar demais a situação do seu cliente é a absolvição, é ele não ser condenado. O próximo slide, ainda do mérito. As teses principais e mais fortes que devem ser argumentadas em favor do seu cliente dizem respeito à possibilidade de absolvição ou à possibilidade de ele não cumprir a pena imposta. Também no mérito, próximo slide, Má, por favor, devem ser analisadas as teses subsidiárias, que são teses mais fracas, no sentido que não levarão à absolvição, mas irão melhorar a condição do cliente, pois sua pena será mais suave ou cumprida em condições mais brandas. Então veja você, no mérito você vai alegar tanto situações que façam com que o seu cliente seja absolvido ou que ele não tenha que cumprir a pena. Essas são as teses mais fortes que você vai alegar. Agora, também tem as teses subsidiárias. São aquelas que, em não sendo caso de absolvição, você vai pedir pelo menos algo que favoreça o seu cliente, para que a pena dele seja menor ou que seja cumprida em condições mais favoráveis. Por exemplo, que ele não cumpra em regime fechado, mas sim cumpra em regime aberto. Perfeito? Depois, nós temos os pedidos. Os pedidos devem ser elaborados com base no que foi desenvolvido na parte referente às preliminares e no mérito, de preferência na ordem que forem apresentados. Volta aqui para mim, Má. Você vai então formular os pedidos, tantos quantos forem os argumentos que você utilizou nas preliminares e no mérito. Perfeito? Então, se você pediu uma preliminar e 5 teses em favor do seu cliente no mérito, você fará 6 pedidos. De preferência na ordem que forem apresentados. Nós vamos ver no problema que eu vou trazer aqui, para nós analisarmos, que você não precisa necessariamente colocar na ordem. Às vezes, aquilo que está no mérito é melhor você pedir primeiro. Por quê? Porque vai beneficiar mais o seu cliente. Então, você começa a formular os pedidos dos mais fortes para os mais fracos, ou seja, aquilo que você mais quer para aquilo que você quer também, mas você não quer tanto. Então, o que você mais quer num processo penal? Que o seu cliente seja absolvido. E depois, bom, em caso de condenação, que a pena fique no mínimo legal. Bom, ficando no mínimo legal, que não seja regime fechado, mas sim regime aberto. Se ele confessou, que haja ainda uma redução da pena. Então, você vai pedindo outras coisas que não são absolvição, caso o juiz não lhe conceda dessa maneira. Outra coisa, pessoal, evite colocar letras nos pedidos, ou número romano. Por exemplo, A, requeiro absolvição. B, requeiro que seja o réu cumpra a pena em regime aberto. Não coloque isso. Por quê? Colocar A, B, C, D, E, pode ser que o examinador entenda que você está querendo identificar a peça. O examinador é chato. Não faça isso. Quando você for formular o pedido, você vai colocar da seguinte maneira, ó. Diante de todo exposto, nobre julgador, requer seja presente ação julgada improcedente, absolvendo-se o réu, nos termos do artigo 386, inciso tal do Código de Processo Penal, ou, diante de todo exposto, nobre julgador, requer seja reconhecida a nulidade da instrução. Pessoal, treine bastante isso. Saiba formular essa frase aqui, para que na hora você não perca tempo, fica pensando, nossa, como que eu começo? Como que eu faço para formular essa frase? Treine, decore essa frase, eu já estou te dando de bandeja, já estou te fornecendo, então não perca tempo. Memorize essa maneira de escrever para que na hora da prova você não perca tempo.
Se houver mais de uma preliminar identificada, você deve fazer um pedido em cada parágrafo. Então, para cada pedido, você formula um parágrafo. Caso você não tenha espaço, aí você junta 2 pedidos em um parágrafo só. Não tem problema, duvido que você vai perder ponto por conta disso. Porém, o melhor, em tendo espaço, formule cada pedido em um parágrafo diferente. Perfeito? Você entendeu o que eu falei? Vou falar novamente. Se você chegou numa situação que você tem pouco espaço, aí você diminui a letra e formula 2 pedidos você tem 8 pedidos, formula 2 pedidos em cada parágrafo. Porém, o mais bonito esteticamente é que você formule cada pedido em um parágrafo distinto. O que mais que eu vou falar aqui para você? Sempre que o seu réu estiver preso preventivamente, você pede expedição de um alvará de soltura. Sempre. Se ele está preso, você vai pedir a soltura dele e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura. Se foi decretada a prisão, porém ele está solto ainda, você não pede a expedição de alvará de soltura. Você pede a expedição de um contramandado de prisão. Perfeito? Aí no final você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento e, final, comarca data advogado OAB. Se o problema disser que você tem que datar a peça no último dia do prazo, você conta nos dedinhos 5 dias e data a peça no prazo legal. Perfeito? Pessoal, vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos.